Uma das coisas que eu aprendi e que tá tão enraizado em mim que é que o Senhor, ele realmente está 100% no controle de tudo. E é muito bom a gente viver o amor, a bondade de Deus, né? Que a gente fala muito. O Senhor é bom, Ele é bom o tempo todo, e Ele é bom, e Ele é bom, e é tão bom viver a bondade dele. Mas a gente não se liga que a gente vive todos os dias a misericórdia dele. E a gente não se liga porque a gente é muito prepotente. A gente acha que a nossa vida É muito soberba, que a gente né? é muito bom, né? Que, assim, eu sou boa naquilo que eu faço, eu sou bom em tudo que eu faço. Então, é óbvio que eu estou vivendo a bondade de Deus. E sim, está vivendo a bondade de Deus. Mas mais que isso, a gente está vivendo a misericórdia. Porque quando eu passei todo o processo da Liana, porque depois da Amélia, eu engravidei da Liana. A Liana era uma gestação de risco por conta da cercagem. Então, todos os dias eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, mas, por favor, tenha misericórdia de mim. Não deixe essa menina morrer. Não deixe, tenha misericórdia de mim. Me ajuda a passar por essa gestação. Não deixe essa menina morrer, não deixa eu e o Júnior passar por isso de novo. Tenha misericórdia da gente. E eu lembro que a minha oração era essa, todos os dias, até o nascimento dela. E foi bom sentir a misericórdia do Senhor. Porque realmente ele tem o controle de tudo. Ele é soberano sobre tudo. Ele que controla, ele que tem o sopro de vida. A gente que é cristão, a gente não passa pela morte. Exato. É só uma passagem. E eu entendo isso a respeito da Amélia. A gente lida com a morte porque é muito difícil perder alguém que a gente ama. Mas quando a gente passar dessa vida e a gente entender que isso foi só uma passagem, que agora sim é que a gente vai ver a eternidade, as coisas elas vão fazer total sentido. Mas passar por todo esse processo da Amélia e da Liana me fez ser mais perseverante. Me fez entender que tribulação é importante. Sim. Antes eu achava que, não, eu não tenho que passar por dificuldade. Eu não tenho que... A minha vida, assim, eu trabalho, eu sou boa e eu faço acontecer, e o meu marido é muito bom, e a gente agarra no trabalho mesmo, a gente não tem problema com isso, e a gente faz, a gente acontece. E isso é muito bom. Eu tenho consciência que a gente é muito bom no que a gente faz. Mas, ainda assim, a gente precisa entender que não está tudo no nosso controle. E que realmente a gente precisa aproveitar tudo da vida. Aproveitar, Exato. desfrutar dia a dia. Fazer as coisas no processo, sabe? Entendendo as nossas dificuldades, entendendo aquilo que a gente precisa crescer. Então, foi um processo de muito aprendizado. Meu esposo, ele fala assim, que assim como os filhos pequenos, né, às vezes vem perguntar alguma coisa, você vê, se a Liana chegar para te perguntar alguma coisa, você sabe que tem coisas que ela ainda não está pronta para ouvir, né, filha? Demais. Ainda não é o momento de você aprender sobre isso, no tempo certo a mamãe vai te ensinar, no tempo certo a gente vai poder falar desse assunto. E meu marido fala assim que tem coisas que o Senhor, ele está dessa forma olhando para a gente. Olha, filha, não é tempo de você entender isso. Exato. Lá, quando a gente estiver face a face, algumas coisas, algumas questões, você já vai estar maduro, você vai poder perguntar e eu vou te contar. Vai ter um momento que o Senhor ele vai abrir os segredos dele no momento que a gente estiver maduro, numa conversa face a face com ele. Tem coisas que a gente não vai ter explicação aqui. Tem coisas que também nem vai fazer diferença também entender aqui, sabe? Não vai fazer diferença alguma. Exato, e assim como uma criança, né? Nós somos ali olhando diante de Deus, a gente acha que a gente é maduro demais para saber tudo, mas tem coisas que o Senhor não vai nos revelar, assim como nós não revelamos tudo para os nossos filhos. Né? Na estação certa, a gente vai revelando aos poucos, a gente vai entregando aos poucos, para a gente não pode, senão a gente rompe com toda uma inocência que tem ali. Exato. Tem um rompimento, né? Então, imagina você falar com assuntos com uma filha de 2 anos que ela tem? 2 anos. De 2 anos, né? De conversar com ela com assuntos que eu converso com a Renata de 17, com o Caio de 24, não faz sentido. Esse é o Senhor com a gente na nossa vida. E na sua vida profissional, Keila, dentro desse processo, quando você retomou, como que foi? Olha, foi um processo que eu nem posso dizer que foi difícil, porque eu nem pensava em voltar com toda a energia. Tanto para o meu trabalho, quanto para as redes sociais, tanto até
porque eu trabalho com influência, né? Então, eu não pensava assim, eu tenho que voltar a fazer stories, eu tenho que voltar a fazer conteúdo. Eu nem pensava nisso. Eu precisava... E você teve algum momento, uma cobrança do seu público ali, porque as pessoas são curiosas, elas querem... Mas o que aconteceu e por que aconteceu? Existia muito isso? Olha, eu abri algumas coisas no momento que eu estava passando, então ficou claro para as pessoas algumas coisas que eu estava passando em relação ao problema de cerclagem, né, que eu precisava fazer o procedimento de cerclagem, a insuficiência em estímulo cervical. E também o público ele vai crescendo os números de seguidores e algumas pessoas nem sabem que eu passei por isso. Às vezes eu falo, gente, a minha primeira filha, as pessoas perguntam, que primeira filha? Eu achei que era só a Liana, eu vejo só a Liana nos stories. Como que eu lidei com tudo isso? Depois que a Amélia morreu, nasceu a Liana, eu vim para os Estados Unidos. Eu fiquei um tempo, eu precisei passar por um processo mais quieta das redes sociais. Eu segurei um pouco as aulas da formação social media, que eu tenho uma formação para profissionais, então eu segurei um pouco. Todas as entregas foram feitas, eu tenho uma equipe hoje maravilhosa que consegue atender junto comigo. E quando eu fui voltando aos poucos, assim, a Liana já tinha 1 ano. Quando eu voltei devagar, quando eu comecei a dar aula de novo, quando eu comecei a atender clientes de novo. E eu respeito o meu processo. Por quê? Porque assim, hoje eu sou empresária, mas eu também sou esposa. Mas eu também sou mãe. E eu também sou uma pessoa. Filha. Eu também sou filha, exatamente. E filha, né, de Deus, né? Tenho a minha mãe, minhas familiares, enfim. Mas as coisas que eu preciso fazer gestão, que é a minha casa, o meu marido, né, o meu casamento, a minha filha e a empresa, eu preciso entender que às vezes não dá pra fazer tudo perfeitamente, como eu fazia antes. Antes era só eu, o Júnior, Exato. a casa e a Liana. Antes era só eu, o Júnior, a casa e o trabalho. Agora a gente tem uma filha. Além de a gente ter uma filha, a gente tem vontade de ter mais filhos. E é um processo um pouco mais difícil. Porque não eu e o Júnior, a gente não consegue ter filhos naturalmente. E nos Estados Unidos, as mulheres cuidam da casa. As mulheres cuidam. Eu tenho, lava, passa, cozinha. Aqui é a gente que coloca a mão na massa. Eu tenho pessoa que me ajuda. Porém, a gente se envolve bastante nos afazeres da casa. E a parte de gestão também é uma coisa que toma do nosso tempo. Então, eu preciso fazer a gestão da casa, eu preciso passar as demandas, eu preciso estar de olho na Liana. Tem uma ordem de prioridade. Então, hoje, o meu casamento, a Liana, são prioridades. Eu já tenho uma equipe estruturada, o meu marido toma a frente da empresa. Então, desde que a gente casou, eu nunca precisei estar à frente 100%. Então, sempre as decisões tomam da parte dele e eu vou passando para algumas, para o meu departamento, eu falo, né? Para minha equipe, eu vou passando os direcionamentos. Você aprendeu a delegar, né? Muito, mas eu não tive muito problema em delegar. Eu sempre entendi que eu sozinha não dou conta de tudo. Eu preciso de a especialidade de cada pessoa da minha equipe. Eu gosto de treinar também as pessoas. É a maior qualidade de um líder, é reconhecer que precisa de ajuda. Não tem como fazer sozinha. Olha, não tem como mesmo. Seria muito bom, né? Fazer sozinha. Porque lidar às vezes, com colaboradores seria menos frustrante, mais desafiador. Mas eu gosto da sensação das pessoas estarem... do meu trabalho, da minha empresa, também tá fazendo outras pessoas que trabalham comigo crescer. Se desenvolver, tá perto. É como se fosse uma família hoje a nossa empresa, sabe? Eu conheço as pessoas, eu conheço o nosso CEO, eu conheço os gestores de projetos. Eles